Paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos dar continuidade, estamos no penúltimo dia da leitura de Mateus. Hoje nós vamos ler o momento que antecede o momento da prisão, a negação de Pedro, a oração no Getsêmani e o julgamento. E a prisão de Cristo e o seu julgamento também diante do concílio. É uma leitura rápida, mas preste atenção porque esse capítulo é um capítulo fundamental desse livro, onde narra então o pré e até o momento da negação de Pedro e o julgamento de Jesus, a sua morte anterior à sua morte de crucificação. Vamos ler então o capítulo 26 hoje apenas. Diz assim: conspiração para matar Jesus, capítulo 26, versículo 1. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Por que não durante a festa da Páscoa e não tumulto? O governo romano central em Roma mantinha soldados em toda a sua extensão do seu reino, do seu império. E em Jerusalém, as revoltas eram reprimidas igual a gente vê hoje por aí, quando acontece, às vezes a polícia reprimia algum tipo de revolta aí. E na época de Jesus, mandava se matar e formava-se uma confusão. Então eles estavam querendo fugir do momento da Páscoa, porque tinha muita gente em Jerusalém, uma das 3 principais festas, dos judeus. Continuando. Enquanto isso, estava Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. 2022 anos depois do episódio, estamos aqui dando validade a essa profecia de Cristo e estamos contando a história dela ao ler a Bíblia. Versículo 14. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Olha só. E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12.
Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter tido nascido. Jesus, aquele que o trairia, versículo 25, Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Esta noite vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galiléia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus lhe respondeu, Pedrão tomando no meio da testa de novo aqui, Eu lhe digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no mesmo instante, insistiu: Mestre, que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus chorou, Jesus se irou e Jesus se entristeceu. Ele era humano. E na nossa humanidade, se tornado humano como nós, venceu a nossa batalha para que a gente pudesse viver a vida que ele veio trazer a nós. Versículo 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e chorou. Ou melhor, ele orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Filipenses diz que Jesus Cristo foi obediente e obediente até a morte de cruz. Nós hoje precisamos aprender a obedecer. Nós temos muita dificuldade com isso. A gente não quer obedecer. A gente se acha senhor de si mesmo. E a gente não quer ouvir as pessoas, em especial filhos ouvindo pais, ou ovelha ouvindo seus pastores, que pregam da parte de Deus e falam da parte de Deus, e as pessoas não querem obedecer. Mas Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Depois voltou aos discípulos, versículo 40, e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca.
Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas, pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Preste atenção. A gente imagina que foram os soldados que vieram prender Jesus. Não foi. Aqui está dizendo que veio uma multidão. Era comum na época, quando uma pessoa ia ser levada perante ali um juiz para ser julgada, por exemplo, a mulher adúltera lá, que foi pegada em adultério, levaram ela para Jesus. Quem levou? Não foram os soldados, foram as pessoas, aqui, o povo, e eles eram terríveis, eles vieram armados de paus e espadas para prender Jesus. Não sabemos se tinha algum soldado ali no meio, é possível, mas a maioria eram de pessoas comuns que vinham para agitar e falar: vamos lá, vamos prender e vamos levar. É assim que aconteceu. Terrível, não? Enquanto Judas ele tinha combinado que ele ia beijar, e ao cumprimentar com um beijo eles iam saber quem que deveriam prender. Então Judas veio diretamente a Jesus, versículo 49. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Os outros evangelhos dizem e dão o nome desse servo, chamado Malco. Então veja, não é um soldado, é um servo do sumo sacerdote. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares para me proteger? Está se referindo aos anjos, né? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaço de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus tinha falado isso anteriormente, né? Ele sabia tudo. Versículo 57. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar no pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam:
Esse homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias, ou em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que você nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as roupas e disse: blasfêmia, que quer dizer maldição. Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zondavam: profetize para nós, Cristo. Quem foi que te bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos: não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente o negou, desta vez com juramento. Olha só o Pedrão aqui escorregando na maionese. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Olha que coisa terrível. Pedro, na verdade, é uma figura de nós mesmos. Nós, às vezes, não falamos desse jeito, mas negamos Jesus em atitudes, em ações, em omissão. Que coisa terrível, né? Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Lá em Jerusalém tem uma igreja que eles falam cantigalo lá, seria o local onde o galo teria cantado e Pedro então teria negado Jesus Cristo. Ninguém sabe ao certo o local, mas foi ali na cidade, em algum lugar, né? Versículo 75 e último desse dia. Então Jesus se levantou. Eita, vamos voltar aqui que eu já embaracei tudo aqui. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ao se lembrar disso, saiu dali chorando amargamente. É isso, minha gente. Deus abençoe. Assim se deu o início aqui e o momento da prisão, acusação e já alguns açoites, né? Alguns tapas em Jesus Cristo. Amanhã nós vamos ler como vai se desenrolar e como, né, será o julgamento perante Pilatos, né? Ele entregue na mão aí sim dos soldados e não mais das pessoas para ser crucificado. Vamos ver sua morte, vamos ver o enforcamento de Pedro, por aí vai. Beleza? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz e até amanhã.